O Ministério da Saúde deve iniciar uma campanha de vacinação contra o sarampo em todo o país a partir do dia 10 de junho. Na última semana foi registrado aqui em São Paulo o primeiro caso autóctone da doença, aquele que é contraído no mesmo estado. Com este caso, já são 8 o número de registros de pessoas com sarampo na capital paulista. E em todo o país, contando os casos também importados, já são mais de 80. Bom, para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo a doutora Nicole Queiroz. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Doutora, por que preocupa tanto quando a gente noticia a ocorrência de um caso autóctone? Na verdade, o que preocupa é que esse caso foi contraído aqui no próprio estado, é sinal que as pessoas não estão vacinadas. Então, essa é a grande preocupação. É uma doença que poderia ser evitada se ela tivesse sido vacinada. Então, só para a gente entender, explica um pouquinho para a gente o que é exatamente o sarampo e quais os principais sintomas. Na verdade, o comecinho é como se fosse uma forte gripe, uma dor no corpo intensa, febre elevada, em torno de 38,5, 39, coriza, mal-estar, fotofobia. Depois de uns dias vem exantema, que é um vermelhão no corpo, e manchas na boca branca, nas mucosas. É um quadro muito importante e forte, pedindo a pessoa de Mas quer dizer, no começo é um quadro que pode ser até confundido com uma gripe. Uma forte gripe pode. E aí que está o problema, que às vezes a pessoa não vai procurar um médico e isso pode agravar o caso. Exatamente, na verdade não é nem agravar, é o período de transmissão. Então, enquanto ele já está manifestando sintoma, ele está transmitindo. Bom, por muito tempo o sarampo ele foi considerado uma doença até inofensiva, tipicamente infantil. Não é assim, né, doutora? Na verdade, até 2016, né, tinha como erradicada a doença. O problema é que ela tem sequelas, né, graves. Desde começar com uma pneumonia, pode levar a uma infecção do sistema nervoso central, uma otite grave, mas como surdez, cegueira e morte. Então, não tão inofensiva assim. Pessoas que têm o sistema imunológico deprimido também podem ter a manifestação da doença e levar a óbito. E uma doença que estava erradicada, né, aqui no Brasil e que voltou a aparecer há alguns anos. Qual é a explicação para isso? É a questão da vacinação? Fortemente, indicação é que a vacina não está sendo ampliada. Não teve meta, a meta foi de acho que 95% e não foi atingida em todos os lugares. Isso preocupa porque a transmissão vai ser de gotículas, né, da nossa saliva e pelo ar. Então ela é rápida e ela pode ser espalhada facilmente. Há um público que pode estar mais suscetível a contrair o sarampo? Por exemplo, mulheres grávidas têm mais risco? Na verdade, o risco é de quem não foi vacinada, tá bom? Tá. Assim, pessoa que não tem as 2 doses de vacina, não foi vacinada, é o público que pode ser. As crianças são mais afetadas, né, até o primeiro ano de vida. Na gestante, ela tem um risco e um risco de desfecho muito pior, porque o sistema imunológico da gestante está diminuído, abalado, alterado pela gestação, né? E a chance dela perder esse bebê ou ter um parto prematuro é muito maior. Então vamos falar dessa questão da vacinação. Quem deve se vacinar agora nessa campanha do Ministério da Saúde a partir do dia 10 de junho? Todos que não puderem comprovar que receberam 2 doses na carteirinha de vacinação. Todos esses pacientes que não tiveram, exceto gestante, pessoas portadoras de doenças imunológicas como o HIV ou que estejam tomando medicação para coibir esse sistema imunológico, tipo os que estão transplantado recentemente. Pessoas que têm alergia à proteína do ovo devem conversar com o seu médico, porque tem que ser um quadro de alergia muito importante, porque a vacina não tem grande efeito colateral de levar à morte. Então, é um caso que tem que ser individualizado e discutido com o médico. Após a vacinação, quanto tempo leva para a pessoa estar totalmente imunizada? 1 mês. 1 mês. Ou seja, durante esse período de 1 mês ela ainda tem que tomar certos cuidados. Sim. Né? Falando em cuidados, quais cuidados as pessoas devem tomar aí para evitar as regiões que estão com pessoas com o vírus se você não tiver vacinado. O único cuidado é a vacinação. Ela tem uma eficácia de cerca de 97%. É uma eficácia grande, então vacine-se
tudo bem. Uhum. Para doar sangue, por exemplo, se a pessoa se vacinou, ela pode doar sangue depois? Não. Se ela tiver já depois dos primeiros 15 dias, não tiver mais a reação imunológica, tiver tudo bem, pode doar. Agora, contraído o sarampo, doutora, qual é o tipo de tratamento? Quais são os tratamentos que a gente tem? Não tem, na verdade é só sintomático, né? Sim. Para náusea, dor no corpo, para febre. Para as crianças até 1 ano a gente dá vitamina A, mas para adultos não tem. É um tratamento de sintomas. Agora, crianças a partir de que idade que podem ser vacinadas? Então, pelo calendário atual, elas são vacinadas no primeiro aninho, 12 meses, e tem o reforço com a tetravalente, que tem ampliação para varicela, no 1 ano e 3 meses, com 15 meses. Bom, ok, tá certo. Doutora, obrigado então Eu que pela agradeço, participação. reforçando que é importante a vacinação e a vacina pode salvar vidas. Ok.